Estamos recebendo a nossa querida amiga Beth, que hoje ela vai passar para a gente o estudo do Livro dos Espíritos. Ela vai falar hoje da pluralidade das existências, 222, parágrafo 1, o dogma da reencarnação, até o parágrafo 9. É isso. Então, Beth, minha querida amiga, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Mais uma vez, muito obrigado por você estar presente, por passar esses ensinamentos maravilhosos para a gente. E, e para vocês, um bom estudo que vocês estão assistindo, para você também, minha querida. Um bom estudo e, por gentileza, minha amiga, é com você. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse mais um encontro do estudo do Livro dos Espíritos, essa obra basilar, incrível, que a humanidade tem o privilégio, né, de ter em sua biblioteca. E eu agradeço imensamente o convite. Eu gostaria de pedir que elevássemos os pensamentos a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga do CA, que é os nossos mentores, que nos inspirem, nos amparem esses próximos instantes, para que possamos entender esses maravilhosos ensinamentos codificados pelo insigne Allan Kardec. Então, dando continuidade, né, como o Rodrigo falou, ao Livro dos Espíritos, é o capítulo 5, questão 222, considerações sobre a pluralidade das existências, ou seja, sobre as reencarnações. E hoje nós vamos falar sobre a questão 222, que é uma questão assim extensa, né? Então, diz lá Kardec, porque Kardec que escreve, né, em todo esse, fazendo seus comentários. O dogma da reencarnação, aí a gente já, né, fica pensando, nossa, dogma, né? O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. Moderna, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, no século XIX. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, ou seja, consequência de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos, e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade, ou seja, Allan Kardec diz que já vem falando sobre isso, que o espiritismo vem, os princípios da doutrina espírita já vem desde a antiguidade. E segue, né, Kardec. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose. Daqui a pouco a gente vai falar sobre metempsicose. Pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas, quer dizer, a alma vai para o plano espiritual, vem para o plano terreno e reencarna, era uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes, então era admitida pelos estudiosos. Por que meio chegou até nós? Quer dizer, de que forma esses ensinamentos sobre a reencarnação, sobre a transmigração da alma chegou até o século XIX, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, né? Pela revelação ou pela intuição? Pergunta Kardec. Não sabemos. Porém, qualquer que seja, uma ideia não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas, ou seja, pessoas muito inteligentes, sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina seria, pois, antes
uma prova que uma objeção. Ou seja, o fato de, desde a antiguidade, se acreditar em reencarnação é um fato que comprova a existência da reencarnação, não uma objeção, algo que vai contra. Todavia, diz Kardec, como se sabe, igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença que os espíritos rejeitam de maneira absoluta. A transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Então, temos muita coisa para refletir nesse primeiro parágrafo. Primeiro, dogma da reencarnação, né? Aí a gente se pergunta, mas a doutrina espírita tem dogmas? Vamos lá para o livro O Sentido da Vida. Quem escreve é Herculano Pires. Ele é jornalista, ele foi, né? Jornalista, filósofo, educador, escritor, tradutor dos livros da codificação do francês, do português. Foi um dos maiores divulgadores do espiritismo. E lá nesse livro ele explica que dogma é o ponto fundamental de uma doutrina, que é apresentado como certo e indiscutível. Então, nesse caso, por exemplo, a reencarnação é um ponto que é indiscutível, que é certo, que faz parte da doutrina espírita. Então, essa é a explicação do conceito dogma, um ponto fundamental de uma doutrina. Só que essa palavra dogma trouxe desconfiança no meio espírita, porque a igreja impõe dogmas, né? A Santíssima Trindade, a virgindade de Maria, de Nazaré. Então, mas tudo isso é fundado assim, na suposição, diz o Herculano Pires. Quer dizer, não há um exame crítico, não há, nem se pode contestar. A igreja falou, tem que acreditar. Então, por isso que ficou essa ideia ruim, de que dogma é alguma coisa ruim, porque o dogma da Igreja Católica é uma imposição e nem tem uma constatação lógica, científica. Aí o Herculano Pires segue seguindo que até a ciência e a filosofia têm dogmas, que são princípios fundamentais. E os dogmas da ciência, por exemplo, são fundados na observação, na experiência. Então, o cientista vai lá, ele observa, por exemplo, que a água evapora quando a temperatura sobe, uma observação. E aí ele tira conclusões lógicas para a interpretação dos fatos, ou seja, o calor, né, absorvido pela água, as moléculas se afastam e a água passa do estado líquido para gasoso. Então, os dogmas da ciência são assim, fundamentados na observação, na experiência, e a partir daí tiram-se conclusões. E no caso do Allan Kardec nos explica, né, que os dogmas ou princípios do espiritismo não são rígidos. Ah, olha, você tem que acreditar nisso e nunca mais, né? Isso não muda nunca. Não, ele diz, os dogmas do espiritismo, por exemplo, a reencarnação é um dogma, né? A imortalidade da alma, a comunicação do plano espiritual conosco, são dogmas. Eles podem ser alterados pela demonstração evidente de princípios contrários. Então, é como ele falou, né? Se um dia a ciência comprovar algo errado no espiritismo, fiquemos com a ciência. Só que até hoje, nenhum dogma fundamental da doutrina espírita foi contrariado pelas descobertas da ciência. E aí Allan Kardec também fala, né, nesse primeiro parágrafo, que o dogma da reencarnação, o dogma, um princípio fundamental da doutrina espírita, foi tomado de Pitágoras. Bom, quem foi Pitágoras? Pitágoras de Samos foi um filósofo, ele foi matemático grego, nasceu no ano 570 antes de Cristo. Olha quanto tempo. Leon Denis,
outro grande pensador, que divulgou muito a doutrina espírita, escreveu o livro Depois da Morte, e lá ele explica que Pitágoras foi o primeiro filósofo a coordenar e esclarecer as doutrinas secretas do Oriente, fazer delas uma vasta síntese que abarcava a moral, a ciência e a religião. Então, o Pitágoras, ele estudou 30 anos no Egito, e ele trouxe todo esse conhecimento lá do Oriente, das doutrinas secretas, e ele era intuitivo e também raciocinava, então ele juntava intuição e raciocínio, diz Leon Denis. Ele fundou uma escola para iniciados, que eram ensinamentos secretos, ensinamentos esotéricos com S. É esotérico porque é secreto, é uma coisa interna, só para poucas pessoas. Olha só que coisa incrível. Leon Denis fala que Leon Denis foi também um grande estudioso de muitos autores. Ele fala que a escola de Pitágoras, entre os seus iniciados, acreditava e ensinava que a Terra girava ao redor de si, girava ao redor do Sol. E isso só foi aceito no século XV, no século XVI, 2000 anos depois de Pitágoras, que foi Copérnico que trouxe a teoria do heliocentrismo, da Terra girando ao redor do Sol. Que mais que Pitágoras ensinava na sua escola? Porque ele era intuitivo, né? Ele recebia as revelações e também de si trazia, né? Que ele já sabia de outras encarnações. Então, eles também acreditavam que a Terra nasceu do Sol. Olha, quanto tempo atrás, 2.500 anos atrás, que cada estrela é um Sol com seus sistemas planetários. Eles também falavam que o fluido sutil que preenche todo o universo, eles chamavam de véu misterioso de Ísis, depois a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal. Mas esses ensinamentos, eles não foram escritos, eles só passavam de boca em boca, era só oral, para poucos iniciados, e em segredo, inclusive se eles divulgassem, isso seriam até mortos, né? E Leon Denis fala que a doutrina secreta é a mãe das religiões, a mãe das filosofias. Então, as religiões, as filosofias nasceram na Índia, no Egito, e também junto aos iniciados gregos. Por isso que Allan Kardec fala, né, nos conta tudo isso. E aí ele fala também, Kardec, a ideia da transmigração das almas, quer dizer, encarna, desencarna, né? Quer dizer, desencarna, reencarna, né? Era, pois, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes, confirmando o que Leon Denis nos fala. E aí Kardec pergunta, por que meio chegou até eles, né? De que forma eles souberam de tudo isso há tanto tempo? Pela revelação ou pela intuição? Então, a revelação é a comunicação mediúnica. É uma mensagem que vem do plano espiritual através dos médiuns. E a intuição é um insight, aquela apreensão instantânea da verdade, é uma visão espiritual superior sem passar pela análise, pelo raciocínio. E aí a Kardec fala, né, de que forma eles souberam tudo isso? Pela revelação, pela intuição, não sabemos. E continuando lá, né, o Livro dos Espíritos, na questão 222, Allan Kardec continua escrevendo, né? Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, que é a lei do progresso, deve existir desde a origem dos tempos. E nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. E Pitágoras não é o autor da metempsicose, pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios,
onde existiu desde tempos imemoriais. Então, o Pitágoras, ele acreditava na metempsicose. Era uma crença muito comum nas culturas antigas. O que é metempsicose? São duas palavrinhas, meta, que significa além, e psique, alma. Então, é a transmigração da alma, só que é uma crença de que os espíritos que já animaram corpos humanos, nós, por exemplo, podemos voltar a reencarnar nas plantas, nos animais, como plantas, como animais. Então, essa é a diferença entre a transmigração das almas, ensinada como reencarnação pelo Espiritismo, e a metempsicose. E o Ricardo de Bernardi, também outro grande autor espírita, no seu livro Reencarnação e Evolução das Espécies, ele diz que a metempsicose era uma versão popular entre os antigos egípcios. Porque era uma forma de amedrontá-los. Então, eles diziam que os deuses puniam. Então, se a pessoa cometia, né, atrocidades, erros, ela podia renascer como gato, como camelo, como cavalo. Mas eram ensinamentos exotéricos, para fora, né? Exo com X, externo, que eram ensinamentos populares. E a reencarnação, mesmo entre os antigos egípcios, era ensinada só aos iniciados. Ensinamentos esotéricos, com S, né? Que era interno. Ainda hoje existem algumas vertentes do hinduísmo, do budismo, que acreditam na metempsicose. Mas metempsicose é diferente de reencarnação, né? Então, reencarnação significa mergulhar na carne, tornar a nascer, se renascer. A palingenesia também é outro termo que se usa, do grego palin, que significa de novo, gênesis é geração, então é um novo nascimento. E Allan Kardec também fala sobre pluralidade das existências, que também é o mesmo que palingenesia, é o mesmo que reencarnação. Mas a doutrina espírita não aceita a metempsicose, porque, segundo a doutrina espírita, nós estamos sempre evoluindo. Nós já estagiamos em várias espécies. Já estagiamos no reino mineral, vegetal, animal. Segundo a teoria da evolução de Darwin, né, fomos evoluindo, o nosso princípio inteligente foi evoluindo nas várias formas de vida primitivas, até se transformar no espírito, com E maiúsculo, né? Assim que se convencionou, quando atingiu o reino hominal, se transformou em homem, mulher, e adquiriu a razão. Então, na verdade, para o espiritismo, existe uma espiral crescente, né? Uma espiral assim, né? Começa assim, vai aumentando, aumentando, se abrindo, uma espiral crescente de aquisição de valores, de experiências. Não há o retrocesso do espírito. O Ricardo de Bernardi explica mais que a própria presença do espírito na carne e seus retornos sucessivos, quer dizer, nós, né, voltando à reencarnação, vamos arquivando experiências. E esse arquivar de experiências é a nossa bagagem, que é um fator impulsionador da própria evolução das espécies. Então, por exemplo, quando nós estagiamos num serzinho lá, minúsculo, dos mares mornos da terra primitiva, e aí nós fomos passando por experiências, passando por aprendizado, aí nós, né, desencarnamos e já reencarnamos num serzinho um pouco mais evoluído, com um corpinho mais complexo, porque já houve aquisição de novas capacidades. Por isso que a metempsicose não tem lógica, né? No livro dos Espíritos, então, continuando, Allan Kardec diz: os Espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, pois, uma doutrina
que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Seja reencarnação, não é o ensinamento da reencarnação, não é uma invenção da doutrina espírita, já vem desde os iniciados, né? Aquela da doutrina secreta, dos grandes pensadores desde a antiguidade. E seguindo, essa questão 222 é longa, hoje nós vamos ficar nela, nem vamos terminá-la. Diz Kardec. Apresentam-na, quer dizer, os espíritos nos apresentam a doutrina espírita apenas sob um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojada dos acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não somente neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos, quer dizer, ele está dizendo, né, que aqui a doutrina espírita está sendo apresentada, né, a reencarnação está apresentada de uma forma mais lógica, de acordo com o progresso dos homens, e não foi só no livro dos Espíritos que esses ensinamentos chegaram. Diz ele, antes da sua publicação, do livro dos Espíritos, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países e depois se multiplicaram consideravelmente. Então, né, havia médiuns no século XIX, espalhados pelo mundo inteiro, que começaram a receber mensagens do plano espiritual e eles já começaram a falar de reencarnação. E Allan Kardec fala, seria o caso de examinarmos aqui por que todos os espíritos não parecem de acordo com este ponto. Isto faremos mais tarde. Ou seja, essas mensagens que foram trazidas em vários países por vários médiuns, não são exatamente iguais os seus ensinamentos. E Allan Kardec explica isso em outra parte do Livro dos Espíritos, que também os espíritos têm diferentes graus evolutivos, o seu nível de conhecimento é diferente, também tem o que o médium sabe, às vezes ele interfere no teor da comunicação, dando a sua própria ideia. Isso se explica em outra parte do Livro dos Espíritos. Mas o que esse trecho aqui do Livro dos Espíritos nos diz? Que o surgimento do Espiritismo aconteceu no momento certo. É aquela frase, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quer dizer, o homem atingiu certo grau de evolução intelectual, moral, e aí os espíritos apresentaram ensinamentos do ponto de vista mais racional, despojada dos acessórios da superstição. Porque esse terreno ele foi sendo preparado há milênios, com as revelações anteriores, com Moisés, com Jesus, com os grandes pensadores de todas as épocas e lugares. E vamos seguir. Escreve Allan Kardec. Examinemos o assunto sob um outro ponto de vista. E abstração feita de toda a intervenção dos espíritos, quer dizer, vamos imaginar que não foram os espíritos que nos trouxeram esses ensinamentos, né? Vamos imaginar. Deixemos-los de lado por enquanto, né? Faz de conta que não foram os espíritos. Suponhamos que esta teoria, a reencarnação, não foi ensinada por eles, os espíritos. E mesmo que ela não foi jamais por eles cogitada, ou seja, eles nem mencionaram nada a respeito. Coloquemo-nos momentaneamente em um terreno neutro. É muito interessante aí, né, como que Allan Kardec vai raciocinando e destrinchando tudo na base da lógica. Então, ele fala, coloquemo-nos em um terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma e outra hipótese, a saber, da pluralidade e da unidade das existências corpóreas. E vejamos para qual delas nos guiará a razão e o nosso próprio interesse. Então, aqui, Allan Kardec apresenta duas hipóteses. A reencarnação
de um lado, ou que a pluralidade, plural, né, muitas existências, ou a unicidade da existência, uma só existência carnal, quando a alma seria criada junto com o corpo físico, ou na concepção, quando o óvulo e espermatozoide se unem, ou no nascimento. Aí Kardec diz, certas pessoas repelem a ideia da reencarnação por motivos apenas da sua conveniência, dizendo acharem mais do que suficiente uma só existência, e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a Terra as faz pularem de furor. É porque a Terra é um planeta ainda de provas e expiações, né? O professor Clóvis de Barros Filho, grande filósofo brasileiro, ele diz que não é filósofo, mas é incrível as lives que ele faz. Clóvis de Barros Filho. Ele fala que a vida na Terra pode, assim, ser comparada a uma luta de boxe, sabe? A gente leva a bordoada de todo lado. Então, a vida é um jogo. Então, nós não podemos desistir, temos que jogar até o fim. E o Allan Kardec diz, né, faz logo a seguir, assim, uma dura reflexão, que é para derrubar o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Ele diz: temos uma só coisa a lhes perguntar. Né? Essas pessoas que falam assim, uma encarnação já foi sofrida demais, eu não quero reencarnar de novo. Basta uma, então eu não acredito em reencarnação. Aí Kardec fala: temos só uma coisa a lhes perguntar. É se pensam que Deus pediu seus conselhos e consultou seu gosto para regular o universo. Ora, de duas coisas, uma. Ou a reencarnação existe, ou não existe. Embora os contrarie, né, será preciso suportá-la, sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para isso. Quer dizer, ou a reencarnação existe ou não existe, e se ela existir, todo mundo vai ter que suportar, sem que a gente peça permissão para Deus. Diz Kardec, parece-nos ouvir um doente dizer: ah, já sofri demais e não quero mais sofrer amanhã. Então, são as pessoas que não querem se submeter às leis de Deus, por conta da arrogância, do orgulho, da prepotência, acham que podem controlar tudo a seu bel prazer. E segue Kardec, qualquer que seja a sua irritação, ela não o ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado da alma. Portanto, se eles devem tornar a viver corporalmente, eles viverão. Eles se reencarnarão, protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir à escola, ou um condenado que não quer ir para a prisão, pois é necessário que passem por ela, pela reencarnação. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Quer dizer, essas objeções muito pueris, porque muitos de nós ainda somos crianças espirituais, a nossa condição evolutiva ainda é muito pequena. Isaac Newton, né, um dos maiores cientistas da história, disse que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, acreditando ou não na reencarnação, nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias. Aí a gente lembra daquela frase assim: eu não creio que há brujas, pero que ai. Né? Ou então outro que fala assim: sabe, eu não acredito nessas coisas de talismã da sorte, sabe? Mas por via das dúvidas, eu deixo uma ferradura, uma figa, um pé de coelho e um trevo de 4 folhas atrás da porta lá da minha casa. Então, Allan Kardec diz: Deus é justo, é misericordioso. Diremos, entretanto, para os tranquilizar, né, esses que não querem reencarnar, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como imaginam.
e se a tivessem estudado a fundo, não ficariam tão assustados. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Essa nova existência será feliz ou infeliz segundo o que tiverem feito neste mundo. E podem, a partir desta vida, se elevarem tão alto que não temerão mais a queda no lodaçal. Quer dizer, plantamos e colhemos. Hoje estamos fazendo a colheita de ontem, mas também estamos preparando o futuro. Estamos semeando boas ou más sementes? É uma questão de escolha. Diz Kardec, supomos que falamos a pessoas que creem em um futuro qualquer depois da morte, e não àquelas que tomam o nada por perspectiva, ou que pretendem afogar sua alma no todo universal, sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser o mesmo. Então, essas pessoas que não creem que haja um futuro após a morte, o futuro da alma, não creem na imortalidade do espírito, são os materialistas, né? Não acreditam no espírito. Morreu, acaba-se tudo. Então, para que ficar se esforçando em evoluir, em fazer o bem, em perdoar, em reconciliar, em se sacrificar, se depois não tudo se acaba? E as pessoas que creem assim, que existe a vida após a morte, mas que o espírito se dissolve no todo universal, que o espírito não conserva a sua individualidade, ou seja, morreu, perdeu a identidade, são os panteístas. Pan é tudo, tel é Deus, então tudo é Deus, nem existe o espírito. E Allan Kardec fala, se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja o mesmo para todos, pois, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que se reprimir, não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo à custa de outros, uma vez que não teria consequência? Nossa, se fosse assim, né? O egoísmo e a maldade que ainda são grandes no mundo, correriam soltos de vez, não teria havido toda essa evolução e o mundo seria muito pior do que é hoje. Segue Kardec, credes que este futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que fizermos durante a vida? Tendes, pois, o desejo de que seja tão feliz quanto possível, uma vez que deve ser pela eternidade, ou seja, já que esse futuro vai ser feliz e vai ser feliz por toda a eternidade, então vou me esforçar. Teríeis, por acaso, a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos dos que existiram sobre a terra e de ter, assim, o direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Não. Quer dizer, nós somos criados simples e ignorantes, estagiamos nos reinos mineral, vegetal, animal, mas ainda estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Nós temos um longo caminho pela frente, nós vamos ter que nos esforçar muito. E Allan Kardec depois segue num diálogo imaginário com um interlocutor. Diz ele, admitis que há homens que valem mais que vós e que têm direito a uma melhor situação, sem que com isso estejais entre os condenados. Ou seja, tem pessoas que são muito melhores do que nós, em todos os aspectos morais, intelectuais, e a gente está no intermediário, não somos os condenados. Muito bem. Colocai-vos por um instante, pelo pensamento, nessa situação intermediária, que seria a vossa, como o admitis, tá bom. Então, vocês estão aí, né, na média. Então, vamos imaginar, dizer. E supondo que alguém venha dizer-vos, sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser.
enquanto tens de vós seres que gozam uma felicidade perfeita, quereis trocar vossa posição com a deles? Sem dúvida direis que é preciso fazer, menos que nada, recomeçar o que fizeste mal e procurar fazer melhor. Hesitaríeis em aceitar, mesmo ao preço de várias existências de provas? Allan Kardec, né, nos leva a uma situação. Então, ó, tem pessoas que estão muito melhor que vocês, por exemplo, os espíritos puros, que são plenamente felizes. Você quer chegar na situação em que eles estão? Então, recomece, procure fazer melhor tudo aquilo que você fazia. E depois Allan Kardec nos propõe assim uma situação num ambiente de trabalho. Tomemos uma comparação mais prosaica, quer dizer, algo mais comum, né? Se há um homem qualquer que, sem estar entre os últimos dos miseráveis, sofre privações em consequência da escassez de recursos, quer dizer, uma pessoa lá está na miséria, né? Viessem dizer: eis uma imensa fortuna de que podeis gozar, sendo necessário para isso trabalhar arduamente 1 minuto. Você está aí passando fome. Você quer trabalhar 1 minuto e ganhar uma grande fortuna? E aí a gente responderia: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, né? 1 hora, um dia, se for preciso. O que importa isso se eu vou terminar minha vida na abundância? E Kardec diz: ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. E aí, então, ele está fazendo a comparação da nossa encarnação com esse minuto de trabalho, ou 2 minutos, ou 1 hora, um dia, para que na eternidade, no futuro, nós tenhamos a felicidade plena. Somos espíritos imortais, já vivemos alguns milhares de anos como Homo sapiens sapiens, mas nós temos pela frente a eternidade, né? Nós ainda somos espiritualmente jovens. E Kardec diz: raciocinemos desta maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de atribulações, ou seja, Deus não castiga. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo. Aí Kardec fala do inferno, sabe? Aquela história, né, do diabo, né, que o caldeirão de chamas eternas, né? Então, concluiremos por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro antes de lhe dar os meios de reparar suas faltas? E tem gente que ainda acredita no inferno, né? O inferno, assim, sabe? Você cai lá e não sai nunca mais. E aí a Allan Kardec conta uma história fictícia, vamos dizer, uma parábola, né? Porque não foi só Jesus que contou parábola. Parábola é um ensinamento, uma comparação que nos traz um fundo moral. Então, 2 fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro patrão, disse ao seu empregado: perdeste um dia de trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar, trata de executá-lo bem, e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi, ou seja, ser o meu sócio, né? Allan Kardec, ele foi professor, então ele é muito didático nos seus escritos. Então ele sugere situações reais, concretas, para nos fazer refletir, e ele pergunta: a necessidade de se perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano, aquele, né, que despediu
e nem, né, levou em consideração com a miséria do outro que acabou morrendo, ou aquele que deu uma nova chance. E aí diz Kardec, será Deus, a própria clemência, mais impiedoso do que um homem? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre, em razão de alguns anos de provas, ou eu vou para o céu, ou vou para o inferno, e de lá não saio, né? Ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Então, quando Kardec fala assim, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, pensando em uma encarnação, né? Então, essas pessoas que estão passando por expiações, por resgates, então, por exemplo, reencarnam numa situação de extrema pobreza, aí não tem condições de estudar, ou pessoas que já nascem doentes. Nessa situação, elas primeiro precisam resgatar, ficar quites com a própria consciência. E, a partir das novas encarnações, vão assumir maiores responsabilidades. Assim, segue Kardec, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese a outra, e falar assim, olha, eu não vou dizer para você, né, aceitar uma ou outra, ele deixa para o leitor do livro dos Espíritos tomar a sua própria conclusão, né? Então, diremos que sem admitir uma hipótese a outra, diremos que se podemos escolher, pela lógica, né, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação, que foi o que aconteceu com aquele empregado que usou mal o seu tempo, que abusou, né, do tempo do trabalho lá, e foi despedido. Então, a sentença do patrão foi, você está despedido, né? E quando o juiz dá uma sentença, ele condena. Mas o réu pode fazer a apelação, pedir uma revisão da sentença para que ela seja cancelada ou atenuada. E a justiça divina é cheia de misericórdia. Jesus falou: o amor cobre a multidão de pecados. Então, o mal que nós fizemos, que é o pecado, né, entre aspas, pode ser atenuado, pode ser compensado pela prática do bem, do amor. Kardec escreve: um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Um filósofo falou, se não existisse, olha, nós teremos que inventar, porque tudo indica. E ele fala, a gente pode falar isso da reencarnação também. Se ela não existisse, ela teria que ser inventada. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto, isto é ou não é? Simples assim. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sob outro ponto de vista. Sempre a abstração feita do ensinamento dos espíritos. Quer dizer, agora nós vamos analisar essa questão da reencarnação sob um outro ponto de vista, mas sem levar em consideração o que os espíritos nos ensinaram, apenas usando a lógica, usando a razão. E unicamente, diz Allan Kardec, como estudo filosófico. Quem falou que se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo, foi um filósofo que viveu na França do século XVIII, Voltaire. Ele escreveu mais de 2.000 obras, porque ele falou, olha, na natureza, tudo tem ordem, tudo tem finalidade. Ele comparou a natureza a um relógio. E ele disse que o relógio é a prova inegável da existência do relojoeiro. E o relojoeiro é Deus, né? Segundo Voltaire. Então, Deus é o grande engenheiro, é o grande mecânico que construiu o relógio, que construiu o nosso corpo físico, e construiu tudo que existe. Essa ideia também
foi de Isaac Newton. Então, quando Allan Kardec fala abstrair dos ensinamentos dos espíritos, ou seja, desconsiderar o que os espíritos ensinaram, hipoteticamente falando. É só para analisar, ficar unicamente no estudo filosófico, uma análise pela razão, pelo raciocínio, pela lógica, para ver, né, a que conclusão se chega. O exercício da lógica é organizar os pensamentos e chegar a uma conclusão lógica, sem superstição, sem misticismo, sem falsidade. Há uma só existência corporal ou várias encarnações, né? Então, é isso que Allan Kardec vai raciocinar nos próximos parágrafos. Se a alma pré-existe ao corpo físico, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si? Então, essas perguntas, em cima dessas perguntas, é que Allan Kardec vai fazer esse raciocínio de lógica, esse estudo filosófico, né? A alma viveu muitas encarnações ou é uma vida só? Se ela viveu muitas encarnações, como era a situação dela lá no plano espiritual? Ela tinha consciência de si ou não? Então, Allan Kardec explica a seguir: se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. Se não há reencarnação, há somente uma existência corporal, isso é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, vamos supor que não exista reencarnação, que exista só a unicidade da, da existência física, uma vez só, a gente reencarna só uma vez só, né? Então, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento, e se esse estado não consistiria de alguma forma uma existência. Ele fala, não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma. Se não tinha consciência, é como se não existisse. É o caso do panteísmo, né? Então, morre, a alma se dissolve no todo universal, o espírito deixa de ser quem ele era. Então, o que é consciência de si? É autoconhecer-se, de onde eu vim, quem sou eu, como estou, onde estou, para onde quero ir, para onde vou. E, né, o panteísmo fala que tanto antes da reencarnação como após o desencarne, a alma é mergulhada no todo universal, ela não tem individualidade, ou seja, não tem consciência de si. Ela nem sabe que existe. E a Kardec diz, se a alma não tinha consciência de si, é como se não existisse. E se a alma a outra hipótese, é anterior ao nascimento do corpo físico, tinha consciência de si, ela progredia ou ela ficava estacionária? Em que grau evolutivo se encontrava? Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num ou no outro caso, em que grau estava antes de tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, então, né? Não existe reencarnação. A alma nasce junto com o corpo. Ou o que vem a ser o mesmo, que antes da reencarnação ela não tinha senão faculdades negativas, ou seja, não tinha faculdades, não tinha capacidades, não tinha inteligência, não tinha consciência de si, colocamos as seguintes questões. Aí ele entra com as objeções, porque, tá bom, né? Tem gente que não acredita em reencarnação. Ou tem gente que acha que né, antes morreu e vira um todo universal. Ele faz as seguintes questões para o leitor fazer uma reflexão.
Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Então, os mesmos pais que procuram dar a mesma educação aos seus filhos, né? É o mesmo lar, o mesmo ambiente, a mesma cultura, os mesmos os exemplos, mas cada filho é diferente um do outro. É porque cada espírito traz a sua bagagem, das suas muitas existências. Eu assisti uma palestra muito linda da Luz Divina, que ela contou uma historinha assim. A gente vai no restaurante, self-service. Então, lá estão as iguarias, né? São as mesmas comidas disponíveis para todo mundo, né? Aquela bancada assim, cheia, né? Arroz, feijão, macarrão, bife, salada, tá lá, disponível para todo mundo. Mas cada um vai se servir do que gosta na quantidade que lhe apetece. E, qual é a consequência disso? Cada prato é diferente um do outro, né? As pessoas fazem o seu prato, não vai ter dois pratos iguais. Às vezes a quantidade de arroz é diferente de um para o outro. Quer dizer, essa é a bagagem intelecto-moral. Então, o nosso prato aí de comida é a nossa bagagem intelecto-moral, né? Enquanto evoluímos em inteligência e em moralidade, que trazemos das muitas vidas. A segunda pergunta de Kardec, de onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres? Medíocre significa na média. Por toda a vida, a gente fala, acho que medíocre é um palavrão, né? No fundo, medíocre significa aquela pessoa que está na média, não é nem muito superior, nem superior nem inferior, né? Aqui, Allan Kardec está falando dos gênios precoces, das crianças superdotadas, das crianças prodígios. Nossa, existem, né, inúmeros exemplos pela história da humanidade. Por exemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, aos 4 anos ele já tocava sonata ao piano, aos 5 anos ele compunha peças musicais, aos 8 anos ele compunha óperas, 8 aninhos. Blaise Pascal, ele aprendeu geometria sozinho. É uma aptidão independente da educação, conforme diz Allan Kardec, né? Ninguém educou, ninguém ensinou isso para ele, ele aprendeu sozinho. Aos 11 anos, ele criou um sistema geométrico. Aos 12 anos, ele escreveu um livro de acústica. Aos 17 anos, ele era reconhecido como um dos maiores matemáticos da sua época. William Hamilton, também ele foi um irlandês. Aos 3 anos, ele falava hebreu fluentemente. Aos 13 anos, ele falava 13 línguas clássicas e modernas fluentemente. Aos 18 anos, ele foi considerado o maior matemático da Grã-Bretanha. Então, né, de onde vem tudo isso? Das reencarnações, dessa bagagem que eles construíram para si mesmos, nesse prato do self-service. Terceira questão, de onde provém, para alguns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Sabe, já está aqui inata, nasce conosco, a gente não aprende, não é o ambiente que nos ensina. Por exemplo, o déjà vu é uma ideia inata. Déjà vu é uma palavra francesa, significa um fenômeno que eu já vi antes. É algo que a gente está vendo pela primeira vez, alguém que a gente está vendo pela primeira vez, e a gente tem uma sensação, nossa, eu conheço essa pessoa, eu já estive nesse lugar, é muito familiar. E a gente fala, se a gente encontra a pessoa pela primeira vez, a gente logo simpatiza. Nossa, parece que eu já te conheço. E, inclusive, esses fenômenos são acompanhados por emoções, e as emoções que são, né? Vem lá do inconsciente, é a mensagem da nossa alma. Quarta pergunta, de onde vêm para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza
que contrastam com o meio em que nasceram. E a gente vê jovens que nascem em famílias assim equilibradas, estruturadas, que têm recursos financeiros, que dão um melhor ensino, colocam-nos nas melhores escolas e eles se afundam nas drogas, na delinquência. Ou, por outro lado, jovens que são nascidos em condições de muita pobreza e superam as adversidades e triunfam na vida. Quinta questão: por que certos homens, a abstração feita da educação, ou seja, vamos deixar de lado a educação, né? Porque certos homens são os mais avançados que os outros. Existem homens e mulheres analfabetos, homens e mulheres letrados, cultos, outros são virtuosos, outros têm pequena evolução moral. Cada um está num grau evolutivo diferente. A idade espiritual é diferente. O esforço que fizeram ao longo das encarnações em busca do próprio aperfeiçoamento intelecto-moral foi diferente. Só a reencarnação explica isso. Sexta questão: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma questão hotentote, recém-nascida, e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Uau! Uma pergunta e tanto, né? Que Allan Kardec nos faz refletir. Hotentote é uma cultura africana bastante primitiva. Homem civilizado né? É um homem que nasceu numa sociedade desenvolvida em termos intelecto, morais, em termos intelectuais, né? Ou seja, o homem civilizado é um homem instruído, sabe ler, escrever, né? Manuseia a tecnologia. Aí ele fala, né? Será que esse Hottentot poderia ser um Laplace ou um Newton? O Laplace foi um grande matemático, astrônomo, físico. O Newton, Isaac Newton, também foi um grande matemático, astrônomo e físico. Então, se o Hottentot fosse educado nas melhores escolas, ele poderia vir a ser alguém assim, do nível de Laplace ou Newton, grandes cientistas? O que vocês acham? Depende, né? Lembra do prato feito no self-service? Quer dizer, depende da bagagem que o espírito acumulou nas encarnações anteriores. Pode ser que um espírito já mais evoluído nasceu numa cultura primitiva. Pode ser até que seja um gênio que escolheu nascer nessa cultura como prova, como expiação, mas ele tem muita bagagem intelectual. E tem outros, né, espíritos que viveram poucas encarnações, eles ainda estão no início da sua evolução, eles não têm bagagem acumulada de outras vidas, eles não, mesmo nas melhores escolas, eles nunca seriam um Laplace ou um Newton. Perguntamos, diz Kardec, qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? Não resta dúvida, quer dizer, todas essas questões, né, que foram feitas. Não resta dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Dir-se-ia que isto depende do organismo? É então a doutrina mais monstruosa e mais imoral. Então, né, Deus escolhe, ó, sabe, a alma é criada no momento do nascimento. Ah, você vai nascer paralítico, você vai nascer cego, você vai nascer lindo e maravilhoso. Seria uma doutrina monstruosa e imoral, onde a justiça de Deus, mas, segundo a reencarnação, cada um colhe o que plantou. Kardec diz para o materialista, né, que não crê na imortalidade da alma, não crê na reencarnação, o homem não é mais que uma máquina. É um joguete da matéria, sem responsabilidade dos seus atos, podendo tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim. Mas então, por que a superioridade inata concedida a algumas?
esta parcialidade, você nasce lindo e perfeito, você nasce doente, esta parcialidade está conforme a justiça de Deus e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas? Pergunta Kardec. Todos os espíritos tendem para a perfeição, é a lei do progresso. Nós reencarnamos, que a reencarnação é um meio para alcançar essa perfeição. À medida que avançamos em inteligência, em moralidade, a sociedade também se aprimora. Há mais solidariedade, mais justiça, e a desigualdade das aptidões, a desigualdade das condições de vida, ela se torna injusta se nós levarmos em consideração só uma encarnação, só o momento presente, sem considerar o passado e as vidas anteriores. Então, se a gente não levar em conta a reencarnação, como a gente explicaria, de acordo com a justiça de Deus, essas diferentes condições de vida? Hoje, por exemplo, nós temos tecnologia, temos ciência avançada. Nos séculos ou milênios atrás, não tínhamos nem eletricidade, nem carros, nem antibióticos, nem vacinas. Se as almas fossem criadas no momento da concepção, né, junto com o corpo físico, essas almas seriam tão atrasadas como essas que viveram há milênios atrás, porque não fizeram o seu pratinho de self-service, não tiveram oportunidade de construir a sua bagagem intelecto-moral. E mais, sem a reencarnação, não haveria laços de afetos anteriores, né? Então, a gente encontra as pessoas, às vezes, pela primeira vez, a gente logo simpatiza ou logo antipatiza. É coisa do passado, de outras vidas. Mas com a certeza das reencarnações, nós encontramos lógica na desigualdade entre os povos, encontramos lógica no sofrimento, o porquê do sofrimento, o para quê do sofrimento, desenvolvemos esperança, que tudo no universo segue um plano divino e tem uma finalidade, ou seja, chegar à perfeição, à plenitude, ao conhecimento, à ética. E essa plenitude não se conquista em uma única existência corporal. Amigos queridos, peçamos a Deus, a Jesus, que nos ampare, para que estejamos sempre muito apostos para entender os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Se conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, amigos. Boa noite.